A Roma Antiga, um dos impérios mais poderosos e grandiosos da história, foi aclamada por sua arquitetura, arte e grandes imperadores. Mas você sabia que a vida cotidiana em Roma era muito mais dura e surpreendente do que imaginamos? Entre imperadores extravagantes e punições brutais, a vida na Roma Imperial não era exatamente o que hoje consideraríamos um luxo. Hoje, vamos nos aprofundar na realidade cotidiana da Roma Antiga e descobrir os hábitos, costumes e fatos surpreendentes que tornaram essa civilização única. Desde a vida dos escravos até os excessos dos imperadores, o que você encontrará aqui pode te surpreender. Então, se você está pronto para descobrir como os romanos realmente viviam, deixe seu like, se inscreva no canal e venha comigo para descobrir. A Roma Antiga não foi construída apenas com o trabalho de seus cidadãos livres, mas também, e de maneira crucial, com a força de trabalho dos escravos. Esses seres humanos, capturados em guerras, nascidos em cativeiro ou comprados nos mercados, constituíam uma parte fundamental da sociedade romana. Na verdade, estima-se que entre 1/3 e 3/5 da população italiana eram compostos por escravos. Muitos deles foram trazidos de terras distantes, como as mulheres sabinas, que foram sequestradas e forçadas a se unir à população romana para garantir a sobrevivência da civilização. Esse mito-chave, o sequestro das mulheres sabinas, reflete a brutalidade com que a expansão e a continuidade de Roma eram garantidas. O trabalho dos escravos não se limitava às tarefas domésticas. Eles foram essenciais na agricultura, nas minas, como escravos domésticos e até mesmo nos espetáculos públicos. A vida de um escravo romano era, em muitos casos, mais do que uma simples existência de trabalho forçado, era uma vida marcada pela opressão e abuso, sem quase nenhuma possibilidade de liberdade. Estima-se que havia até 4 milhões de escravos na Itália, sem contar os que estavam no resto do império. Esse trabalho não era apenas físico, mas também se estendia às elites romanas que usavam os escravos em seus banquetes, festas e até mesmo para seu prazer pessoal. Quando pensamos nos imperadores romanos, costumamos imaginar grandes líderes militares ou governantes sábios, mas a realidade por trás das portas do palácio era muito mais sombria e decadente. Tibério, o segundo imperador de Roma, tinha seu retiro na ilha de Capri, onde organizava festas excessivas, e segundo alguns relatos, se entregava aos prazeres mais vilipendiados. Em sua residência em Capri, Tibério não apenas desfrutava da companhia de jovens escravos, mas também possuía uma biblioteca obscena e treinava os meninos para se tornarem seus amantes. Essa vida de excessos e moralidade deteriorada não era exclusiva de Tibério, outros imperadores como Calígula seguiram seu exemplo. Calígula, conhecido por sua loucura, levou os abusos a um novo nível. Fala-se que ele teve relações com suas irmãs e até espalhou o rumor escandaloso de que sua mãe, Agripina, e seu avô tiveram um romance incestuoso. A vida desses imperadores era marcada pela perversão, arrogância e indiferença pelos valores morais da sociedade romana. No entanto, o comportamento desses imperadores não é tão surpreendente se considerarmos o poder absoluto que eles tinham. Com o controle total sobre o império, muitos desses imperadores viveram de maneiras que os romanos comuns jamais imaginariam, levando vidas de luxo e devassidão enquanto Roma continuava a se expandir ao seu redor. A justiça romana não era caracterizada por sua misericórdia. Na verdade, as punições eram brutais, e algumas delas até hoje nos parecem completamente desumanas. Uma das punições mais famosas e temidas da Roma Antiga era a crucificação, um método de execução doloroso e humilhante reservado para os criminosos mais graves. No entanto, havia muitas outras punições igualmente assustadoras. Por exemplo, se alguém cometesse um crime particularmente grave, como matar o próprio pai, a punição poderia ser ainda mais atroz. Nesses casos, o criminoso era costurado dentro de um saco junto com um galo, um cão, um macaco e uma cobra, e depois jogado no rio Tibre para se afogar. Esse tipo de punição não apenas visava fazer o criminoso pagar, mas também servir como um aviso público. Outra punição especialmente cruel era o destino das virgens vestais, mulheres que serviam como sacerdotisas no templo de Vesta. Se quebrassem seu voto de pureza, a punição era tão severa que elas eram enterradas vivas. A punição não era apenas física, mas também um ato de humilhação pública e, em muitos casos, um exemplo claro da severidade excessiva com que as punições eram aplicadas em Roma.
Os romanos usavam essas punições não apenas para punir os culpados, mas também para instilar medo na população. O uso da violência como ferramenta de controle social era uma prática comum em Roma, e a cruel justiça romana deixava claro que o império não tinha lugar para fraqueza ou indulgência. O banho na Roma antiga não era apenas uma rotina de higiene, mas uma experiência social fundamental. Os romanos costumavam ir aos banhos públicos, onde se realizava uma espécie de cerimônia de limpeza e relaxamento. Mas, para entender realmente como funcionava, é necessário saber que não se tratava apenas de mergulhar em água quente. Chegando aos banhos, os romanos passavam por diferentes salas, cada uma com uma temperatura distinta: o caldarium, água quente, o tepidarium, água morna, e finalmente o frigidarium, água fria. Essas variações de temperatura ajudavam a estimular a circulação e purificar o corpo. Para muitos, os banhos eram o lugar perfeito para relaxar, socializar e até fazer negócios. Antes de entrar na água, os romanos costumavam cobrir sua pele com azeite de oliva, um ritual que não só ajudava a amaciar a pele, mas também atuava como um meio de remover a sujeira. Depois, usavam um estrígilo, um pequeno instrumento em forma de foice, para raspar o óleo e as impurezas do corpo, deixando a pele limpa e fresca. O mais inquietante desse processo é que o óleo sujo não era descartado. Em vez disso, era reciclado. Os escravos ficavam responsáveis por limpar o óleo e reutilizá-lo para o próximo cliente. Além disso, esse óleo usado também era utilizado para o cabelo das mulheres, o que nos mostra que a higiene em Roma tinha uma mistura de luxo e práticas um tanto menos higiênicas pelos padrões modernos. A cultura alimentar romana era tão peculiar quanto sua vida social. Os romanos tinham um gosto por coisas exóticas e excêntricas, e seus banquetes não eram apenas uma oportunidade para desfrutar da comida, mas também para mostrar poder e status social. Um dos gastronômos mais famosos da Roma antiga, Ateneu, documentou receitas e hábitos alimentares que nos dão uma ideia clara de como os romanos se alimentavam. No Império Romano, as refeições mais sofisticadas costumavam incluir pratos com carnes exóticas. Por exemplo, uma das iguarias favoritas era o útero de porca esterilizado, preparado com ingredientes como pimenta, mel e caldo. Esse tipo de receita reflete não apenas o amor pelo peculiar, mas também a busca por ingredientes raros e caros. Outro prato comum era a barriga de leitão recheada, um prato que incluía pedaços de carne de porco amassados, morcela e outros ingredientes crus. Embora hoje em dia essas receitas possam nos parecer estranhas ou até repulsivas, para os romanos eram a base de seus grandes banquetes, celebrados entre sofás reclinados, cercados de luxo. Além dos banquetes, também existiam pratos mais leves, como a caçarola de arga recheada, que poderia ser uma opção mais acessível para aqueles que não tinham tanto poder aquisitivo, mas ainda queriam desfrutar da gastronomia romana. Mas o mais curioso de tudo é que, em uma sociedade tão obcecada por luxo e excesso, o amoníaco, um ingrediente que hoje consideramos um produto de limpeza, era utilizado pelos romanos para limpar manchas difíceis de suas togas. Em vez de sabão, os romanos optavam pela urina, que era recolhida em potes espalhados pela cidade e utilizada para finalidades tão estranhas. Embora os romanos tenham se destacado por sua incrível infraestrutura e avanços em engenharia, seus padrões de higiene não eram precisamente os mais avançados. Embora Roma tivesse um sistema de esgoto impressionante para sua época, a verdade é que o manejo de resíduos e a limpeza nem sempre eram tão higiênicos quanto se esperaria de uma sociedade moderna. Um dos usos mais estranhos e surpreendentes da urina em Roma era na limpeza. Em vez de usar sabão, os romanos recorriam ao amoníaco presente na urina para limpar suas togas. Nas cidades, eram colocados potes nos cantos das ruas onde os homens podiam urinar, contribuindo para uma espécie de reciclagem urbana. Essa urina era depois recolhida e usada para eliminar as manchas mais difíceis das roupas. O mais incrível de tudo é que o imperador Vespasiano, no século I, instituiu um imposto sobre a urina. Esse imposto arrecadava dinheiro pelo uso dos depósitos públicos onde as pessoas despejavam sua urina. Alguns estudiosos até sugerem que esse imposto foi tão lucrativo que ajudou a salvar o império em momentos financeiros difíceis. A urina, aparentemente, tinha um valor muito maior do que pensávamos. Além disso, o sistema de esgoto romano não servia apenas para eliminar resíduos, mas também para drenar as águas paradas das ruas.
Embora parecesse um sistema avançado para a época, a realidade é que a sujeira e os excrementos estavam presentes nas ruas, e os romanos simplesmente não pareciam se preocupar muito em manter a cidade totalmente limpa. A medicina na Roma antiga estava cheia de remédios curiosos e muitas vezes pouco higiênicos. Embora os romanos tivessem um amplo conhecimento sobre anatomia e doenças, muitos de seus tratamentos eram extraordinários e, às vezes, bastante estranhos segundo os padrões modernos. Por exemplo, no tratamento da epilepsia, acreditava-se que o cérebro de camelo seco misturado com vinagre poderia curar a doença. Outros remédios romanos incluíam o uso de esterco de cabra fervido em vinagre para curar picadas de serpente. Embora hoje nos pareça inacreditável, na época esses tratamentos eram considerados eficazes. Os romanos também usavam esterco de tartaruga para curar abscessos, e esterco de coelho era utilizado para evitar que os cães ladrassem. Esses remédios, embora estranhos, fazem parte das tentativas da civilização romana de entender o corpo humano e tratar diversas doenças, mesmo que os resultados nem sempre fossem os esperados. O mais curioso é que esses remédios eram comuns entre a população romana e muitas vezes não eram usados apenas na medicina popular, mas também eram mencionados por figuras como Plínio o Velho em sua obra História Natural, um texto onde é descrito de maneira detalhada o uso de diversas substâncias para a saúde. Embora os romanos tenham feito avanços em muitas áreas, seus tratamentos de saúde podem nos parecer extremamente estranhos hoje em dia. De fato, muitos desses métodos, como o uso de fezes de animais e outras substâncias desagradáveis, se mostraram nada mais do que superstições. Mas ainda assim, não se pode negar que a medicina romana lançou algumas bases para os futuros avanços na medicina ocidental. Como vimos, a vida na Roma antiga era muito mais do que batalhas e glória imperial. Era uma civilização marcada pela extravagância, brutalidade e alguns costumes que hoje nos parecem inimagináveis. Desde a vida dos escravos até as excentricidades dos imperadores, tudo em Roma estava impregnado de uma mistura de luxo e crueza. A Roma antiga nos deixa uma lição clara: as civilizações podem ser grandiosas em muitos aspectos, mas também podem ser profundamente complexas e, às vezes, perturbadoras. O que você acha desses costumes romanos? Você se surpreenderia de viver naquela época? Deixe seus pensamentos nos comentários, e se você ficou surpreso com o que descobriu hoje, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdo sobre história. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem ao passado. Nos vemos no próximo vídeo, até logo!